numa breve análise do Livro dos Espíritos, este livro que contém os fundamentos do Espiritismo, não tivesse esta obra sido mandatada pelos próprios Espíritos, é, sem dúvida nenhuma, um livro, mais que um mero livro. Esta obra contém o essencial da doutrina espírita, que não pretende mais do que mostrar-nos o caminho para nos autoconhecermos melhor, com base no respeito por todos os que nos rodeiam e por tudo o que nos cerca. Coube-nos então estas perguntas a 68 a 70, que fazem parte do capítulo 4, Princípio Vital, onde o primeiro ponto que foi abordado na semana passada foram os seres orgânicos e inorgânicos. Este ponto 2, a vida e a morte, do qual hoje vamos fazer uma pequena abordagem, porque isto era tema para um seminário, a vida e a morte, se calhar para estudarmos a vida toda. Portanto, é uma pequenina abordagem, porque este livro está a ser estudado aqui à segunda-feira, das 22 às 23 horas, pelo nosso irmão Fernando, para podermos aprofundar, e devermos aprofundar este livro, porque cada vez que o lemos, que o estudamos, encontramos sempre mais qualquer coisa que não vimos da última vez. Então, a vida e a morte. Na semana passada, como dissemos, falou-se dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos. Para quem está pela primeira vez, e só porque é uma introdução muito breve, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. E nessa classe estão os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. A força que une esses elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma. A matéria que compõe esses corpos também é a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada pela sua união com o princípio vital. Ora, portanto, esta pequenina introdução para percebermos a questão 68ª. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Perguntou Allan Kardec aos espíritos e eles responderam, o esgotamento dos órgãos. E na linha B, poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E os espíritos disseram, sim, se a máquina estiver mal montada, o movimento cessa. Se o corpo estiver enfermo, a vida extingue-se. Pois bem, a causa da morte de um corpo é o esgotamento orgânico. Nós sabemos, quando se processa a velhice, os órgãos enfraquecem e a vitalidade diminui. Isso nós percebemos. No entanto, a morte por acidente, por desastre, interrompe por vezes o movimento orgânico e a interligação dos órgãos uns com os outros. A morte de cada corpo humano não é um determinismo. A vida pode estender-se o quanto for necessário, desde que os agentes da espiritualidade maior achem conveniente tal decisão. É evidente que nós sabemos, por aquilo que vamos aprendendo, que, por exemplo, podemos dar um caso concreto, eu nasci ou renasci para viver esta encarnação por 80 anos e se eu, aos 50, tivesse cometido o suicídio, eu teria cometido uma falta muito grave, porque eu vim por 80 anos, 30 anos eu fiquei em dívida e na próxima reencarnação eu terei que vir ressarcir esse mal. Ora bem, mais adiante vamos perceber isto um pouco melhor. As provas e os infortúnios, o sofrimento tanto podem aumentar como diminuir. Era aí que nós queríamos chegar.
porque não é suicida só aquele que põe o fim à vida de uma forma drástica, com, sei lá, tantas formas que nós vamos ouvindo falar. Pela sua ignorância, é das provas mais complicadas que as pessoas podem realmente passar. Também comete suicídio aquele irmão ou quem de nós tiver, por exemplo, o vício das drogas, das bebidas, do sexo desregrado, de, sei lá, do álcool, do tabaco, está a cometer o suicídio indireto. Portanto, que tenhamos bem presente, porque aí nós também somos capazes, estamos a suicidar-nos indiretamente, cometendo esses erros que estão a danificar este vaso de carne que Deus nos deu para vivermos aquele tempo inicial, que falámos, por exemplo, dos 80 anos. Portanto, é algo que nos faz pensar e que temos que meditar na nossa vida, nas nossas atitudes para connosco, porque temos que ser caridosos, em primeiro lugar, connosco e aprendermos a viver por forma a conhecermos as leis divinas, porque tudo aquilo que nós fizermos, semeamos hoje, colhemos amanhã. Portanto, o que diziam, as provas, os infortúnios e o sofrimento, eles podem aumentar como diminuir. O mundo espiritual é que comanda a existência dos homens na Terra e ele escolhe o melhor para nós. Aquilo que nós temos que passar, nós temos mesmo que passar. Portanto, às vezes costumam surgir algumas questões que as pessoas dizem e ouvimos com alguma frequência. O facto de um homem de bem, por exemplo, morrer jovem, enquanto que o inconveniente à sociedade permanece até à velhice. Nós sabemos, nós vimos isso. Então, isto porque os espíritos que dirigem a humanidade, eles têm olhos para ver as necessidades mais profundas de cada um. Isto diz-nos mira mesmo, mas é aquilo também que nós vamos aprendendo aqui, aquilo que vamos constatando. Não há, portanto, injustiça alguma em campo algum da vida. Cada qual recebe somente o que merece, nas linhas que percorre. Devemos procurar estudar as leis de Deus, porque aí encontraremos, sem dúvida alguma, a verdade, as leis divinas. E se procurarmos Jesus, nós sabemos que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Essa vida em abundância que nós teremos quando percorrermos o caminho com Ele e com os seus ensinamentos. A morte é um sinónimo de desagregação da forma física, sem que desapareça a vida do corpo e muito menos a do espírito. Tudo criado por Deus tem vida imortal. O que ocorre são infinitas transformações que se processam no seio daquilo que existe. A morte que muitos temem na Terra é uma renovação. É uma mudança de dimensão da alma para que esta compreenda melhor as leis da vida. Quando começamos a despertar para Cristo, os caminhos que se abrem são infinitos rumo à felicidade imortal, enchendo-nos de alegria duradoura e a paz imperturbável do coração. É, pois, o conhecimento da verdade que nos liberta das trevas para a luz, não tendo mais medo da morte, porque a morte, como alguém disse, é uma janela aberta para a vida. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo, suponho que segundo, e que aconselhamos também realmente a sua leitura, é dito acerca do temor da morte, porque isso nos preocupava-me a mim, agora já não tenho medo de morrer, graças a Deus, porque à medida que nós vamos aprendendo, vamos percebendo que não morremos, mas esse temor, à medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é,
ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota, da parte do espírito encarnado, um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a vida espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Esteja embora na alma a vida real. Aniquilado aquele, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. É o que nós encontramos na outra vinda, na outra ida para a pátria espiritual, esse desespero de não sabermos onde estávamos, não sabermos porquê da vida, porque continuamos a viver. E então, se ao contrário, concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo o sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza, só adquirida através do estudo, só através do conhecimento, esse conhecimento que nos liberta, essa luz que nos ilumina. E relativamente à questão seguinte, a questão... Senhora, só um minuto, por favor. É 60... Ok, tudo bem. 69ª, os espíritos perguntam: por que é que uma lesão do coração causa a morte mais depressa do que as dos outros órgãos? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos respondem: o coração é a máquina da vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Não passa de uma das peças essenciais. Miramês diz-nos o seguinte: o coração é uma máquina divina que corresponde às exigências dos dois planos da vida. Ele é um músculo, nós sabemos, cuja sensibilidade ultrapassa todas as deduções da ciência humana, porque atinge a ciência espiritual. Todos os órgãos são sensíveis ao carinho, facto comprovado por muitas experiências. No entanto, o coração é muito mais que todos eles. Quando se lhe fala com afeto, o amor faz mudar o seu próprio ritmo. O coração do feto começa a bater ao ritmo do universo com apenas quase 3 semanas de vida, pelo impulso da força vital que acorda um micro-homem para uma vida na dimensão física. É a luz que se acende nas entranhas da mãe pelo amor de Deus. Hoje, dizem os espíritos, fazem-se transplantes e eles aplaudem com carinho e esse esforço dos homens. Mas o futuro, dizem-nos os espíritos, nos irá ensinar que devemos trocar o modo de vida antinatural que o homem civilizado engendrou na ilusão da longevidade. A sabedoria só nos traz felicidade quando acompanhada da educação. E é isso que nós estamos aqui a fazer, a aprender, a sermos criaturas melhores e também a vivenciar os mandamentos desta doutrina maravilhosa, que são 2. Quais são os mandamentos? Espíritas, amai-vos. O segundo, instruí-vos. É aquilo que nós estamos a fazer, tão importante quanto o primeiro. A escola e Jesus estão connosco, onde quer que andemos. A luz está acesa desde o princípio, esperando que abramos os olhos para iluminar a máquina divina que trabalha no nosso peito, que é o coração. E então, a última pergunta, 70ª. O que acontece com a matéria e com o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte decompõe-se e vai formar novos organismos. O princípio vital regressa à massa de onde saiu. Quando falámos no início que eu vim por 80 anos e se aos 50 eu desencarno, esses 30 anos voltam precisamente para essa fonte, para esse fluido universal, onde todos nós vamos buscar
portanto, o princípio vital, o fluido vital. Allan Kardec explica de uma forma incrível todas estas questões que nós vamos passar a ler. Com a morte do ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de onde resultam novos seres. Estes últimos vão buscar à fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para o restituírem de novo a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos impregnam-se, por assim dizer, desse fluido vital, que irá conferir a todas as componentes do organismo de uma atividade que, em caso de lesões, as põe em comunicação entre si, normalizando as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não consegue transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem, mais ou menos necessariamente, uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se avariam. É o que se verifica, por exemplo, com o relógio gasto pelo uso ou que tenha sofrido um choque acidental, podendo verificar-se que a força motriz não consegue pô-lo de novo a funcionar. E Allan Kardec continua dizendo que tem uma visão mais exata. Vamos ver. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Este aparelho, como todos os aparelhos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenómenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, cessa o fenómeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenómeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que estão, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto os outros possuem em quantidade apenas suficiente. Nós às vezes vimos aquelas pessoas todas enérgicas, todas cheias de atividade, estão saturadas desse fluido vital, ao passo que outras andam com muito, têm só o fluido vital necessário. Ora, daí resulta que alguns possuam um princípio vital mais ativo e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital, ela esgota-se. Se não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm, pode verificar-se insuficiente para a conservação da vida. Nós podemos renovar o nosso fluido vital fazendo, estou a imaginar, indo ao Chopal, estamos aqui em Coimbra, fazer as nossas caminhadas, pôr os pés no chão, na terra, abraçar uma árvore, caminhar. Os próprios alimentos, eles nos dão esse fluido, essa energia, porque eles também têm. E, portanto, é necessário que nós consigamos também ir buscar esse fluido a essas situações. Agora, também temos o caso concreto da fluidoterapia, em que aqui é a transmissão dessa energia àqueles irmãos que estão a necessitar dessa energia para poderem caminhar, para poderem reorganizar as suas células, os seus corpos físicos, porque é muito importante, além do amor que é transmitido, é também a doação dessa energia que
também os nossos irmãos no plano espiritual, porque os passistas, nós, sem eles, nada somos, e, portanto, eles também, e essencialmente, transmitem essa energia que nos faz revigorar. Então, era aquele que o tiver em maior quantidade, pode dá-lo a um outro que tenha a menos, podendo mesmo, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. E terminamos desta forma este capítulo da vida e da morte, como dissemos, muito breve na nossa análise, mas conscientes de que o estudo das 22 às 23 do Livro dos Espíritos é, sem dúvida alguma, um complemento muito importante para todos nós, para aprendermos um pouco mais.